Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto, instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula nós vamos aprender a criar um telhado utilizando mapeamento displacement, tá? Isso aqui é uma técnica que já é bem antiga, na verdade, para a gente poder trabalhar. É um recurso que a gente utiliza para poder criar um telhado, tá certo? Diferenciado, de forma que você não vai ter apenas a pintura, né? Você vai ter realmente o volume 3D. Para a gente poder criar esse objeto, eu vou aqui no SketchUp e vou adicionar uma textura que eu já deixei aí disponível no download do nosso vídeo, tá certo? Na descrição do vídeo você vai encontrar essa textura. Então vou começar criando aqui a minha textura, vou colocar o nome para ele aqui de telha e vou pegar aqui na minha pasta essa textura aqui, olha. Ok, vamos colocar o tamanho para ela aqui de 1,20 m, vou dar um OK. E agora vamos aplicar ele ao telhado. Então vou selecionar aqui, olha, e começar a aplicar essa textura, ok? Depois de você aplicar a textura, você vai precisar posicionar ela de forma que ele não fique, olha, passando aqui, olha, um pouco, tá vendo? Olha como ele tá. Então vou selecionar com o botão direito, textura, posição, e vou posicionar esse telhado. Olha lá, não utilize a opção textura projetada, tá? Senão ele não vai ficar no lugar. Observe as partes que estão realmente fora e vá solucionando aqui esses problemas, né? Então olha lá, posicionando ele aqui, ok. E para finalizar também tenho este lado aqui, olha, textura, posição, perfeito, tudo no lugar. Vamos fazer o seguinte agora, né? Depois de posicionar essa textura, nós vamos agora criar o nosso material. Vamos até o editor de materiais do V-Ray. Na opção telha, você vai adicionar o mapeamento displacement, tá? Então vou selecionar aqui o displacement e vou selecionar a opção bitmap. Com a opção bitmap, você vai escolher essa textura de telha, que ela vai criar o efeito aonde eu vou ter o volume do objeto. Eu vou aumentar aqui o valor do displacement para 4 e vou desmarcar a opção Use Globals para que ele utilize apenas estas configurações no momento da renderização. Para você poder deixar sua telha com mais qualidade, você vai modificar a opção Edge Left, observando que essa opção vai deixar o render mais demorado, porque ele vai dar mais qualidade. Vou fechar aqui o editor de materiais, e uma dica bem legal aqui é você aumentar nas opções do V-Ray a opção System, configurando a opção de memória dinâmica. Dessa forma você consegue uma velocidade maior na hora da renderização, tá certo? Quando ele vai começar. Eu coloquei aqui o valor de 28.000 porque eu tenho 32 GB de memória no meu computador. Se você tiver, por exemplo, 16 GB no seu computador, você pode usar um valor entre 12.000 ou 14.000, ok? Então vou fechar aqui essa opção, vou visualizar aqui a minha cena e vou clicar em render para ver o resultado. Ok, ao terminar o render, olha só o resultado. A gente já tem uma telha aqui, olha, visivelmente bem legal, que a gente pode trabalhar também utilizando esse recurso do V-Ray. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar agora aqui o capote para que a gente consiga ter uma melhor visualização desse objeto. Você pode modificar essas opções através aí do seu projeto, adicionando em todas as partes, ok? Eu vou fazer apenas em uma parte para poder mostrar como é que ele fica, tá certo? Então vamos lá, vou fechar aqui e vou dar uma dica de modelagem aí para você, para poder facilitar quando você precisar desenhar em objetos que têm inclinação. Você vai selecionar o objeto, vou dar 2 cliques aqui, olha, ele está em grupo. E eu vou modificar os eixos para que ele fique nessa inclinação. Então vou selecionar aqui a opção modificar eixos, vou posicionar o eixo nesse sentido, ó, dando duplo clique, ok, ele já está posicionado. Vou desenhar aqui um retângulo para utilizar as dimensões que eu preciso, tá certo? Eu vou colocar aqui, olha, 1,15 e apertar Enter. Em seguida eu vou selecionar esse objeto e posicionar ele aqui através do ponto médio neste ponto, olha só. E selecionando a linha posterior, eu vou mover até o limite do meu telhado. Então vou levar ele até aqui em cima, olha, para que ele fique nesse posicionamento, olha só. Ok. Vamos dar uma altura a ele de 0,2. Vou colocar aqui, ó, 0,02, Enter.
e vou mover esse objeto para cima 3 centímetros mais ou menos, tá certo? 0,03, Enter. Ok. Agora vamos aplicar a textura sobre o objeto. Vou selecionar aqui a minha textura e aplicar ele nesse objeto. Olha só, ele já ficou no sentido aqui correto, olha. O que nós vamos fazer é projetar essa textura por essa lateral do nosso objeto 3D. Você vai clicar com o botão direito do mouse, textura projetada. E em seguida, clicando com o conta-gotas aqui, olha, você vai selecionar a lateral do objeto. Olha lá. Perfeito. Ok, já temos o nosso telhado aqui pintado. Vamos agora fazer o seguinte. Para poder finalizar essa configuração, eu vou ajustar aqui a minha textura para que ela fique exatamente na posição correta. Então vou colocar aqui textura e vou trazer ele um pouco mais para cá. Ok. Então aqui agora eu vou dar uma dica bem legal para que a gente consiga deixar o nosso telhado com uma configuração bem melhor. Eu vou visualizar a parte embaixo aqui, olha, do objeto. Vou dar um clique e deletar essa face. E em seguida eu vou copiar essa face superior para baixo, utilizando a ferramenta mover, ponto base, Ctrl e colocar ele aqui, olha. Dessa forma eu vou fazer com que a textura ela tenha a mesma curvatura aqui embaixo, olha, criando o efeito realmente de deixar a telha arredondada. Vamos voltar aqui na visualização da cena 2. Ok. Vamos visualizar o nosso projeto aqui inteiro e eu vou renderizar para poder ver o resultado. Ok, ao terminar o render, esse aqui é o resultado final. E agora você também já tem mais uma opção aí para estar configurando o seu projeto, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo. Eu vou ter muito prazer em responder todas as suas perguntas. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Curtam também a nossa fanpage no Facebook para você estar sempre recebendo nossas novidades em primeira mão. Um forte abraço e valeu!